Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder mais uma vez estar participando convosco dessa live. Nesse momento eu agradeço a Deus, a minha família, a igreja aqui do Retiro do Bosque e também a igreja lá de Nova Olinda, Nosso pastor, coordenador, pastor Jocelino, pastora Beth, nossos coordenadores da Regional 22 e pastor em Nova Olinda. Uma satisfação, sempre um prazer. Já quero aproveitar para pedir àqueles que não são inscritos no canal, AD Fama Nova Olinda, um canal de bênção para a sua vida, para se inscrever. E não só para se inscrever, mas também para divulgar o nosso trabalho, o nosso canal. Esse canal é um instrumento de Deus que pode alcançar muitas vidas, muitas almas. É uma ferramenta, é um novo modo de evangelizar, de proclamar a palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas a gente alcançar, mais o trabalho de Deus será feito, vai ser mais abrangente. Convida seus parentes, seus amigos, envia o endereço aí do nosso canal. O primeiro objetivo é alcançar pelo menos 1000 inscritos e depois disso ficar sempre na dependência de Deus, para que Deus possa multiplicar os inscritos. Mas para isso é preciso você se inscrever e também pedir aos seus parentes, seus amigos. Usa essas mensagens como uma forma de evangelizar. Talvez você tenha alguém na família que você pensa assim, não, eu não consigo pregar, eu não consigo falar, mas você pode enviar esse vídeo para essa pessoa, pode pedir para ela se inscrever, pode pedir para o seu pastor divulgar esse trabalho na igreja dele também. Então, a princípio, eu quero deixar esse meu pedido a vocês. Meus irmãos, eu quero dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, porque antes de Deus falar com vocês, Ele falou comigo. E nesse momento, quero ler a Bíblia. E isso nós vamos fazer no capítulo 6 de Daniel, o profeta, e o versículo de número 16. Se você está em casa, se você está com a sua Bíblia aí próximo, você pode ler conosco. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 16. O texto bíblico nos diz assim: o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero reforçar com vocês a parte final do versículo que diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu estive pensando acerca de coisas que a gente adquire no decorrer da vida. De um modo geral, a gente sempre quer aquilo que vai ser útil. A gente não quer adquirir objetos, coisas que não possam ser usadas por nós. Isso é um desperdício, Na vida espiritual não é diferente. Os princípios que Deus nos ensina, as ferramentas espirituais que Deus nos dá, todas elas são para ser utilizadas no momento oportuno. Vou dar um exemplo. Se fala muito de perdão nas igrejas, mas como é que se deve usar perdão? Quando se deve perdoar? É quando alguém nos magoa, nos machuca, nos fere, não é verdade? Então, são ferramentas que são dadas para o cristão para ser usadas no momento certo. Fala muito de amor, também para ser usado no momento certo. Se fala de paciência. Quando se deve ter paciência? Quando se deve usar a paciência? Então, são ferramentas que nós usamos no mundo espiritual no momento adequado. Eu quero falar de uma ferramenta dessas hoje. Eu quero falar sobre confiança. Quando se deve confiar? Em todo o tempo. Em Deus se deve confiar em todo o tempo. Confiando em Deus,
em todo o tempo. Esse texto é um texto tão conhecido que, se nós pedíssemos para que as crianças das nossas escolas dominicais nos contassem a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões, com certeza eles fariam isso com muita facilidade. A gente tem teatros, a gente tem músicas, a gente tem histórias que falam do Daniel sendo jogado na cova dos leões. E é um texto e uma história muito conhecida. Mas sempre tem alguma coisa que nós podemos aprender através da palavra de Deus. E se nós, em vez de focarmos no Daniel, e se nós voltássemos para outros personagens que estão envolvidos aqui, nós poderíamos aprender coisas novas. Um exemplo disso é exatamente o versículo 16, porque essa expressão, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, é uma fala que não é do Daniel. Quem é a pessoa que está falando isso? Quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente descobre que é o rei Dário. Mas quem é Dário? Um rei pagão, o rei dos Medos e Persas, do Império Medo Persa, alguém que não tem conhecimento bíblico escriturístico. E por que Dário chegou num nível de confiança como esse, pastor Cleiton? Como ele alcançou uma fé tão grande, num nível tão elevado? É a primeira lição que nós podemos tirar dessa mensagem, confiando em Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que o Deus a quem Daniel servia continuamente, é ele que haveria de livrar Daniel. Essa expressão do rei Dário nos mostra que ele só chegou a esse nível de confiança em Deus, de fé em Deus, por causa do testemunho de Daniel. Dário, ele é categórico em dizer: o teu Deus a quem tu serves continuamente. Daniel era o tipo de pregador que a sua mensagem confundia com a sua vida. A vida do Daniel falava muito mais do que as palavras, falava bem mais alto que as palavras. É isso que fez com que Dário confiasse tanto no Deus do Daniel. Veja, irmão, que de um modo geral a gente encontra um cristão dando um conselho para uma pessoa não cristã que está em desespero, que está em dificuldade, que está diante de uma adversidade, de uma circunstância terrível, para que essa pessoa se sinta fortalecida, animada, motivada. Mas aqui o quadro que é pintado para nós é completamente diferente. Não é o crente que está vendo o ímpio quase sendo jogado na cova com leões e vai lá dar uma palavra, um conselho, um incentivo para ele. Mas é o ímpio, é o pagão que está dizendo para o crente que está prestes a ser jogado na cova. E não é um crente qualquer, é um bom crente, é o Daniel, homem de oração, homem que medita nas escrituras, homem que tem dons de Deus, que interpreta sonhos, visões. É o bom crente sendo aconselhado por alguém que não conhece o Evangelho. É uma situação totalmente o contrário daquilo que a gente sempre se vê por aí. Por que Dário fez isso? Porque a vida de Daniel falava muito alto. Aqueles que confiam em Deus em todo o tempo, primeiro ponto da mensagem, tem o poder de produzir fé nas pessoas que estão em volta dele. Dário só conseguiu ter aquela fé, aquela confiança que Daniel tinha, porque a vida de Daniel falava isso. Como é a minha vida e a sua vida? Como são as nossas ações, atitudes? O nosso humor? Os nossos relacionamentos, como são? Você conhece palavras como boa tarde, bom dia, me perdoa, me desculpe? Você conhece palavras como obrigado? Você consegue sorrir para as pessoas? Você consegue produzir ambiente? Será que eu consigo fazer isso? Ser alguém agradável?
Como Jesus disse nos evangelhos, será que eu consigo ser o sal da terra, aquele que produz sede nas pessoas, vontade nas pessoas de ser igual a mim, de ter a vida cristã que eu tenho, de ser cristão como eu? Será que a minha vida produz um ambiente agradável no meu trabalho? Eu sou do tipo de funcionário que lá no meu trabalho eu consigo produzir um ambiente agradável. Aqueles que são os meus superiores, por saber que sou cristão, será que eles se sentem felizes? Dão um bom testemunho disso? É o primeiro ensino. Quem confia em Deus em todo tempo, irmão, ele tem o poder de produzir fé nas pessoas que estão em volta dele. Quando nós olhamos para o livro dos Reis, a Bíblia vai nos contar a história do Naamã, um homem tão importante, tão útil para a nação dele, mas no entanto leproso. E a Bíblia nos diz que numa dessas incursões que ele fez em Israel, ele levou uma menina escrava. E agora aquela menina trabalhando na casa com a esposa do Naamã, e sabendo que o Naamã é leproso, ela disse para sua patroa: ora, se o meu senhor Naamã estivesse em Israel diante do homem de Deus que está lá, o profeta, certamente ele seria curado daquela lepra. O que me deixa intrigado de alguma maneira é o fato de Naamã dar crédito para o que aquela menina disse. É o fato da esposa do Naamã confiar no que ela falou, porque aquela menina foi tirada dos braços da sua mãe, do seu pai, da sua casa, da sua família, à força. Foi tirada da sua terra, da sua cultura, dos seus amiguinhos, da sua escola, da sua igreja, e foi levada para uma terra distante. E no entanto, mesmo na casa do Naamã, servindo como escrava, quem sabe lavando o banheiro, lavando as talheres, cuidando da casa, dos filhos do Naamã. Por que o Naamã, e por que a mulher do Naamã deu crédito para a palavra daquela menina? Com certeza era uma jovem que, em vez de reclamar, de murmurar da situação que estava vivendo, de se queixar diante de Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu viesse para cá como escrava na casa desse pagão? Com certeza aquela menina, ela tinha um estilo de vida que criava um ambiente propício para se falar de Deus. Somente assim, Naamã e a sua esposa poderiam ter dado crédito em tudo que ela disse. E a Bíblia nos diz que Naamã e a sua esposa confiou naquelas palavras e se dirigiu a Israel e se encontrou com o homem de Deus, e lá foi curado por Deus, por causa da palavra de uma menina, mas não só por causa da sua palavra, por causa do seu estilo de vida, do seu testemunho. Porque aqueles que confiam em Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias, eles têm o poder de produzir fé nas pessoas. Aleluia! Nós estamos num momento muito oportuno, numa época, a nossa geração vive numa época muito oportuna para a gente dizer o contrário para o mundo. Enquanto muitos lamentam, reclamam, choram, se desesperam, nós podemos levar uma palavra de motivação, de alegria. Você, cristão, pode dizer isso. Você pode levar para as pessoas essa mensagem de esperança, dizer para essas pessoas que o Deus do Daniel, ele não mudou e não muda, e ele pode fazer algo por elas. Isso é confiar em Deus em todo o tempo. E o que dizer de Paulo e Silas, presos, depois de apanharem, em vez de murmurar, estavam cantando e orando a Deus. Por quê? Porque aqueles que confiam em Deus em todo o tempo têm o poder de produzir fé nas pessoas que estão em volta deles. Dário era um rei pagão, mas no entanto, ele acreditava, literalmente, que Daniel sendo jogado ali na cova com os leões, aqueles leões não teriam o poder de destruir a vida do Daniel. Quanta fé! Imagine essa cena: o Dário, o Daniel, os acusadores, os leões, a cova, e o Dário dizendo para o Daniel: fique tranquilo, vai dar tudo certo, confiando em Deus em todo tempo. Mas
Meus queridos irmãos, para que Dário chegasse a esse nível de confiança, ele teve que percorrer alguns caminhos. E assim também é conosco. Para que nós possamos chegar a um nível de confiança desses, às vezes a gente tem que percorrer alguns caminhos. E nós temos que superar alguns paradigmas, algumas máximas, algumas afirmações, algumas filosofias que o mundo tem. E uma delas é aquela máxima de que querer é poder. Nem sempre querer é poder. Foi a primeira máxima que Dário teve que tirar da vida dele. Veja que Dário era o rei do Império Medo-Persa, o império que derrotou o Império Babilônico, que foi um dos maiores vultos dos impérios humanos. Em outras palavras, Dário era o homem mais poderoso do mundo naquele tempo. Mas ser o homem mais poderoso do mundo não lhe deu condições de poder ajudar o Daniel. Nem sempre querer é poder. Quantas vezes a gente quer, deseja literalmente algo, e o desejo é verdadeiro, verídico, que a gente não pode. Um exemplo, quando Jesus disse para os seus discípulos que todos haveriam de abandoná-lo, e Pedro disse para Jesus: Senhor, ainda que todos esses que estão aqui abandonem, eu todavia jamais o farei. Irmãos, Pedro estava falando a verdade. Mas nem sempre querer, Pedro, é poder. E Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes, além de me abandonar, vai me negar. E Pedro dizia: Senhor, se for preciso eu morro. Ele era sincero, mas nem sempre querer é poder. Nem sempre querer é poder. Foi a primeira máxima que teve que cair por terra. Às vezes, irmãos, nós pensamos que podemos resolver as situações e tentamos do nosso jeito fazê-lo, quando na verdade Deus está nos chamando para Ele. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, e os evangelhos são muito claros em dizer que ela gastou os seus bens, seu dinheiro, a sua propriedade, buscando soluções em vários lugares, mas ia de mal a pior, até o dia em que ela decidiu, que ela reconheceu que não podia de si mesmo resolver aquela situação, daquele fluxo, daquela hemorragia. E ela ouve falar de Jesus, e Jesus está ali. E então, como que de um assalto, a sua alma, o seu espírito crê que se tocar somente nas orlas das vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E quando então ela decide confiar nisso, a Bíblia diz que ela é curada. Mas antes ela teve que entender que nem sempre querer é poder. Foi o primeiro caminho que Dário teve que percorrer. O segundo caminho, também ele vai quebrar um paradigma máximo que existe por aí, que é a máxima do tempo, né? O tempo sara tudo. O tempo é o melhor remédio. Algumas pessoas dizem assim: eu acho que eu vou dar um tempo. Interessante, porque tem algumas pessoas que dão um tempo até para Deus. Eu vou dar um tempo, eu não vou mais cultuar, né? Não vou mais nos cultos, ensinos, eu vou ficar uns dias aqui, não vou à igreja não, eu vou ficar em casa mesmo, acho que eu vou somar com os desigrejados, vou dar um tempo, quando der vontade eu volto. Então a máxima do tempo, ela também tem que cair por terra. O Dário, sendo o homem mais poderoso, não pode fazer nada, e além de não poder fazer nada por ser o homem mais poderoso, ele tentou ganhar tempo. A Bíblia diz que ele tentou ganhar tempo, mas no entanto isso não resolveu a situação que ele estava tentando resolver. O Daniel não poderia ser culpado com Dário tentando ganhar tempo. Antes, irmãos, é melhor nós buscarmos aquele que tem o domínio do tempo. Deus é o que tem domínio do tempo. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo Cronos, que é o tempo do homem. Deus ele tem o comando, o governo de tudo, de toda a nossa vida, de todas as situações. Ele tem o comando do tempo. A Bíblia diz que um dia o rei Ezequias ficou doente e ficou de cama. Então Deus disse para o profeta Isaías: vai lá, leva uma palavra de consolo para o Ezequias.
E então o Ezequias estava lá e o Isaías, ele chegou para profetizar. E quando ele disse para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que saindo daquele lugar, o profeta Isaías, o rei Ezequias vira o seu rosto para a parede, chora e fala para Deus: Deus, lembra como eu andei em integridade diante do Senhor. Antes mesmo que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus fala de novo com o profeta e diz para ele: vai lá e diz para Ezequias que eu vi as lágrimas e ouvi a oração, e que por conta disso vou acrescentar 15 anos de vida para ele, porque Deus tem o domínio, o poder do tempo. O tempo está nas mãos de Deus, é Ele que controla. Mas Dário também teve que entender isso. Dário tentou ganhar tempo para ajudar Daniel, ele gostava de Daniel, o texto bíblico deixa isso claro. Mas nem sempre o tempo, irmãos, é o melhor remédio. Nós temos que fazer como a Bíblia diz, temos que aprender a remir o tempo, a administrar melhor o tempo. Então talvez você que está me assistindo, você é do tipo que nunca disse para sua mãe: mãe, eu te amo. Não deixe o tempo passar, talvez amanhã pode ser tarde demais. Você que nunca disse obrigado pelo almoço, pelo jantar. Você que discutiu, quem sabe, com seu pai e está de mal com ele, não está falando com ele e está querendo deixar o tempo passar para resolver isso. Talvez amanhã seja tarde demais, faça isso hoje, porque nós não temos poder sobre o tempo. Se você tem vontade de dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, se você precisa reconciliar com ele, com o seu pastor, quem sabe, com o seu vizinho, com o seu irmão, faça isso mais rapidamente, porque somente Deus tem o poder sobre o tempo. Nem sempre o tempo resolve tudo, e Dário teve que entender isso. Por fim, meus irmãos, no terceiro ponto dessa mensagem, Dário teve que aprender que nem sempre a gente pode confiar num sistema. Dizem por aí que o brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Pois então, Dário ele tentou dar um jeitinho também. Ele tentou mexer nas leis, né? Mas os seus conselheiros disseram para ele: olha, a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Aquilo que foi escrito tem que ser cumprido. E por conta disso, Dário não conseguiu resolver a situação do Daniel. Ele não pôde dar um jeitinho. E na nossa vida também vai ser assim. Vai chegar a época em que dinheiro na conta não vai dar um jeitinho. Quantas pessoas que estão por aí e que têm muito dinheiro e que o dinheiro não vai lhe acrescentar um dia de vida. Talvez o fato de você conhecer um político não vai dar um jeitinho em alguma situação. Vai chegar um momento que a sua mãe não vai poder te ajudar, o seu pai, o seu pastor, o seu amigo. Porque nem sempre a gente pode resolver, o sistema não pode resolver. Dário tentou resolver aquela situação, mas ele teve que aprender que tem hora que não tem jeitinho. E então é por isso que ele chega à conclusão do versículo 16: Daniel, agora é só Deus, mas eu creio que o teu Deus, Daniel, a quem tu serves continuamente, Ele te livrará. Confiando em Deus em todo o tempo. Você, meu amado amigo, irmão, que talvez esteja afastado, que talvez nunca fez um concerto com Jesus. O Salmo 37, versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia diz ainda mais no livro do Salmo: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No Salmo de número 20, verso 7, a palavra do Senhor diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós todavia faremos menção do nome do Senhor. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe, paz do Senhor.